Qual é a divisão que Jesus veio trazer? Jesus disse que não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão. Nós estamos celebrando o 20º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje trata do batismo de Jesus, depois entre aspas, esse conflito que Jesus disse que não veio trazer a paz, mas a divisão. Primeiro de tudo, o batismo de Jesus, o fogo que ele quer derramar sobre a terra, nós sabemos, e o batismo de Jesus, do Senhor, é a cruz. É um batismo não para libertar Jesus do pecado, mas é um batismo para Jesus nos libertar do pecado. Com esse batismo, Jesus nos liberta de todo o pecado. Na cruz, ele vence a morte e vence a inimizade criada pelo pecado. O homem e a mulher perderam a comunhão com Deus. E perdendo a comunhão com Deus, isto é, perderam a amizade com Deus. Santa Teresa diz que a oração é um trato de amizade. Olhando nessa perspectiva, podemos dizer que a vida espiritual é uma vida de amizade com Deus. E antes, como é que se poderia ter vida espiritual se havia uma inimizade com Deus? E Jesus vem quebrar essa inimizade com seu batismo, isto é, com a sua morte. E ele vencendo essa inimizade, agora nós temos que caminhar para viver segundo aquilo que ele nos ensinou. É este o conflito. Por quê? Porque a graça de Deus Jesus nos dá a graça, Deus nos dá a graça, mas nós precisamos corresponder à graça. É isso, essa luta interior que nós necessitamos quando Jesus diz: eu vim trazer a divisão, não vim trazer a paz, vim trazer a divisão. Essa divisão é o nosso discernimento do dia a dia, que nós devemos separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Aquilo que é das trevas e aquilo que é da luz. Aquilo que é bom daquilo que é mal. Nós precisamos separar. Essa luta diária que nós precisamos fazer. E ela não é possível quando nós não nos abastecemos, quando nós não nos aproximamos das fontes da graça. As fontes da graça, como sabemos, são os sacramentos, as fontes da graça, a oração, e outra fonte da graça, como eu já repeti muitas vezes, é o mérito divino. São fontes, e que sem essas fontes nós perdemos essa dimensão sobrenatural. Com o nosso batismo, nós podemos ser batizados e depois começar uma vida de inimizade com Deus. Jesus quebra a inimizade e nós voltamos à inimizade. É por isso que tem, nessa quebra, depois do batismo, vem a confissão. Nós confessamos e confessando nós retornamos à vida da graça, isto é, a vida de amizade com Deus, a vida espiritual. E para aquele que volta à vida espiritual, Jesus não dá tudo prontinho, porque nós temos em nós a concupiscência, a atração por aquilo que nos afasta de Deus. E é essa luta que Jesus vem nos aconselhar. Tenha paz. A paz seria o que os santos já vivem. Aqui nós precisamos lutar. E essa luta é fazer essa divisão diária. Não é dividir os corações, não é dividir as famílias, não é dividir uma comunidade. Não é isso. Mas é na comunidade, na família, em mim, onde quer que eu esteja, fazer essa divisão entre o bem e o mal. Isso Santo Inácio de Loyola fez muito bem quando se trata do discernimento dos espíritos. Discernir. Discernir aquilo que é espírito, que é um espírito que não é de Deus, e discernir aquilo que é o espírito de Deus. Isso Deus nos dá a graça para esse discernimento. O próprio São Paulo nos ensina que devemos discernir aquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito. Aquilo que é de Deus, separando daquilo que não é de Deus. Então nós temos a vida para viver essa luta. Por isso que nós somos igreja militante. Nós militamos. Não militamos em partidos, nós militamos
por Cristo. Essa é a divisão diária que todo cristão não pode deixar de fazer. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.